Requisitos do edital. Artigo 286. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no artigo 278, a declaração do prazo, que será contado do dia da respectiva publicação na imprensa ou da sua afixação. Parágrafo 1º. Além da publicação por 3 vezes em jornal oficial do lugar ou, na falta deste, em jornal que tenha ali circulação diária, será o edital afixado em lugar ostensivo na portaria do edifício onde funciona o juízo. A afixação será certificada pelo oficial de justiça que a houver feito e a publicação provada com a página do jornal de que conste a respectiva data. Edital resumido. Parágrafo 2º. Sendo por demais longa a denúncia, dispensar-se-á a sua transcrição, resumindo-se o edital às indicações previstas nas alíneas A, B, D e E do artigo 278 e a declaração do prazo a que se refere o preâmbulo deste artigo. Da mesma forma se procederá quando o número de acusados exceder a 5. Prazo do edital. Artigo 287. O prazo do edital será conforme ao artigo 277, inciso 5. A linha A de 5 dias nos casos das alíneas A e B. A linha B de 15 dias no caso das alíneas C. A linha C de 20 dias no caso da alínea D. A linha D de 20 a 90 dias no caso da linha E. Parágrafo único. No caso da linha A deste artigo, bastará publicar o edital uma só vez. Intimação e notificação pelo escrivão. Artigo 288. As intimações e notificações para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos. Residente fora da sede do juízo. Parágrafo 1º. A intimação ou notificação à pessoa que residir fora da sede do juízo poderá ser feita por carta ou telegrama, com assinatura da autoridade judiciária. Intimação ou notificação a advogado ou curador. Parágrafo 2º. A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad judicia ou de ofício ao defensor dativo ou ao curador judicial supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável, pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de força maior que comunicará ao juiz. Intimação ou notificação a militar. Parágrafo 3º. A intimação ou notificação de militar em situação de atividade ou assemelhado ou de funcionário lotado em repartição militar será feita por intermédio da autoridade a que estiver subordinado. Estando preso, o oficial deverá ser apresentado atendida a sua hierarquia, sob a guarda de outro oficial, e à praça sob escolta, de acordo com os regulamentos militares. Dispensa de comparecimento. Parágrafo 4º. O juiz poderá dispensar a presença do acusado desde que, sem dependência dela, possa realizar-se o ato processual.
Agregação de oficial processado. Artigo 289. Estando solto o oficial sob processo, será agregado em unidade, força ou órgão cuja distância da sede do juízo lhe permita comparecimento imediato aos atos processuais. A sua transferência, em cada caso, deverá ser comunicada à autoridade judiciária processante. Mudança de residência de acusado civil. Artigo 290. O acusado civil solto não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais de 8 dias sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde pode ser encontrado. Antecedência da citação. Artigo 291. As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com antecedência de 24 horas, pelo menos do ato a que se referirem. Revelia do acusado. Artigo 292. O processo seguirá a revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado por qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Citação inicial do acusado. Artigo 293. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando para os demais termos a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será, da mesma forma, intimado ou notificado. Título 15 dos Atos Probatórios. Capítulo 1. Disposições Gerais. Irrestrição da prova. Artigo 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está sujeita a restrições estabelecidas na lei civil. Admissibilidade do tipo de prova. Artigo 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares. Ônus da prova. Determinação de diligência. Artigo 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Realizada a diligência sobre ela e serão ouvidas as partes para dizerem nos autos, dentro de 48 horas contadas da intimação, por despacho do juiz. Inversão do ônus da prova. Parágrafo 1º. Inverte-se o ônus de provar se a lei presume o fato até prova em contrário. Isenção. Parágrafo 2º. Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Avaliação de prova. Artigo 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Prova na língua nacional. Artigo 298. Os atos do processo serão expressos na língua nacional. Intérprete. Parágrafo 1º. Será ouvido por meio de intérprete o acusado, a testemunha ou quem quer que tenha de prestar esclarecimento oral no processo,
desde que não saiba falar a língua nacional ou nela não consiga, com exatidão, enunciar o que pretende ou compreender o que lhe é perguntado. Tradutor. Parágrafo 2º. Os documentos em língua estrangeira serão traduzidos para a nacional por tradutor público ou por tradutor nomeado pelo juiz sob compromisso.